Olá, olá, sejam bem-vindos aqui no Folha de Concursos para mais uma aula. Você que está se preparando para o concurso na área das ciências agrárias, então fique atento, né, para mais um concurso, mais uma aula, né? Mais uma aula sobre conhecimentos básicos sobre organismos internacionais e blocos econômicos regionais com foco na agricultura. Lembrando que essa já é a terceira aula, né, da playlist, tá? Então, se você não viu as aulas anteriores, então vá lá, reveja, né? Porque já tem aula sobre OMC, né? OMS, FAO, né? Tem SPS, TBT, então tem já aulas interessantes, né? Para vocês assistir conteúdos interessantes, então assistam lá, né? Se inscreva no canal, já de antemão já peço encarecidamente, né? Para se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo, né? Mais uma aula aqui, né? Então, hoje vamos falar sobre o CIPV, né? O que é o CIPV, né? Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, né? O CIPV, né? A Convenção, né, Internacional para a Proteção dos Vegetais, CIPV, né? É o tratado intergovernamental, tá? Que visa proteger as plantas, né? Obviamente, né? Já traz até no próprio nome, né? Proteção dos vegetais. Mas também, né? Os produtos agrícolas, tá? Os produtos agrícolas e os recursos naturais, né? Proteger de quê? Do mundo contra pragas, né? Proteger contra as pragas, né? Ratificada por 185 partes, né, contratantes, a CIPV, né, desenvolve, né, adota, né, e promove a aplicação de normas internacionais para medidas fitossanitárias. O NINF, né? NINF tem vários NINFs aí, 05, 06, então 08, então tem vários NINFs aí interessantes. Então, mas eu quero já deixar aqui uma coisa de antemão, que não vamos entrar necessariamente nos NINFs, né, nessa aula, tá? Hoje é só conhecimentos básicos sobre a Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, ok? Lembrando também, se você está se preparando para o concurso da DAB, lá no edital, tá, no conteúdo programático, está lá só conhecimentos básicos, né, sobre a Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, ok? O CIPV. Não traz nenhuma norma, né, a ser estudada. Mas, né, eu vou depois dar uma analisada com mais, é, com mais calma para ver se realmente necessita dar uma aprofundada mais nas normas internacionais de medidas fitossanitárias, né, os NIFs. Se precisar, não se preocupe, terá mais aulas, né, sobre este assunto, ok? Mas vamos continuar aqui, né? Para que servem essas normas, né? É o principal, né, instrumento para salvaguardar a segurança alimentar global, tá? Facilitar o comércio seguro e proteger o meio ambiente. Então, essa é a função dessas normas internacionais de medidas fitossanitárias, ok? Então, temos os objetivos estratégicos do CIPV, ok? Quais são esses objetivos, né? Um deles aqui é a saúde vegetal e segurança alimentar, né? Manter as plantas saudáveis significa salvaguardar a segurança alimentar. Claro, sem plantas, sem alimento, fome, enfim. Proteger as plantas, os recursos vegetais e as culturas importantes contra pragas ajudará a alimentar o mundo cada vez mais faminto, né? Por meio de normas internacionais para medidas fitossanitárias, né, que a gente já falou aqui, a CIPV apoia as partes contratantes na elaboração, harmonização, a, harmonizando, as medidas fitossanitárias que aplicam para limitar o impacto das pragas na produtividade agrícola e na segurança alimentar. Normas como o NINF, a NINF 08, né, a norma, né, determinação do estado da praga em uma área, descreve o tipo de informação necessário, né, para determinar a presença de uma praga,
tá? De uma praga e em uma área, orientando assim as partes contratantes e relatar a praga e a aplicar as medidas relevantes para proteger as plantas e salvaguardar a segurança alimentar, tá? Já trazendo um pouco o que é que traz na NIF 08, ok? NIF 8. Um outro objetivo estratégico é a saúde das plantas e o comércio seguro, tá? Facilitar o comércio seguro de mercadorias através da aplicação de normas fitossanitárias internacionais ajudará a mitigar, tá, os impactos negativos das pragas de plantas no meio ambiente, tá? Nas economias e nos meios de subsistência, ok? Mais uma aqui. Ainda continuando com o comércio seguro, né, o objetivo estratégico, como a única convenção internacional sobre saúde vegetal, né, a CPV, tá, adota as normas internacionais para medidas fitossanitárias, a gente já viu isso, tá, que desempenham um papel essencial na harmonização da forma como os países gerenciam o comércio internacional de plantas e na promoção da cooperação global para facilitar a ação do comércio. Por meio de sua resolução eletrônica de certificação fitossanitária, né, a título de exemplo, só exemplificando, né, a CPV permite que os países exportadores apresentem aos países importadores, né, informações sobre a adequação fitossanitária de seus produtos praticamente em tempo real, tá? A solução do e-fito, né, torna o comércio internacional de plantas e produtos vegetais mais rápido, tá? Mais rápido, mais seguro e direto, eliminando as complicações do uso de certificados em papel, como atrasos no processo e o uso de certificados fraudulentos, né? Continuando ainda com o objetivo estratégico, né, saúde de plantas e comércio seguro, né, a CPV também facilita o comércio global seguro, tá, por meio de normas harmonizadas como o NIF 15, tá? NIF 15. Que sobre a regulamentação de materiais de embalagem de madeira no comércio internacional. A NIF 15 estabelece tratamentos fitossanitários internacionalmente acordados que são aplicados a materiais de embalagens, tá, de madeira, os quais são estão marcados com o símbolo da CPV para certificar que os países importadores que a madeira foi tratada adequadamente, minimizando a probabilidade de introdução de pragas, ok? Colaboração com os atores da cadeia de suprimentos internacionais de contêineres marítimos para reduzir o risco de pragas decorrentes da movimentação desses contêineres, né? Uma via de disseminação viável para pragas. Uma recomendação da Comissão de Medidas Fitossanitárias, CPM, sobre contêineres marítimos incentiva os países a garantirem a limpeza, tá, dos contêineres ou unidades de transporte de carga, especialmente nos pontos de intercâmbio, onde ocorre a transferência de custódia de contêineres, tá? Essas são medidas, né, para manter um comércio seguro, tá? Um outro objetivo estratégico é a saúde das plantas e proteção ambiental. Proteger as plantas e os recursos vegetais do impacto do aquecimento climático mitigará, né,
a introdução e a disseminação, né, de espécies invasoras, assim ajudará a proteger o meio ambiente e a biodiversidade. A vigilância, a notificação, né, a análise de risco, né, de pragas e o manejo são essenciais na proteção de plantas para prevenir pragas nocivas, especialmente como resultado das mudanças climáticas. As normas internacionais para medidas fitossanitárias, NINF, né, adotadas pela CPV, têm desempenhado um papel significativo até o momento. Né? A NINF 06, ou 6, né, vigilância, por exemplo, descreve os requisitos para que as organizações nacionais, né, de proteção de plantas estabeleçam sistemas de vigilância e forneçam, né, uma base técnica para muitas medidas fitossanitárias contra pragas prejudiciais ao ambiente e à biodiversidade. Vamos para questões, né? Como eu falei, é só umas noções básicas sobre a CPV. É uma questão da FCC, né? 2018, Fiscal Estadual Agropecuário, né? Da GED, Engenheiro Agrônomo, tá? Perdão. A Instrução Normativa número 56, de 20 de novembro de 2007, fundamenta-se nos requisitos da base para listas de pragas regulamentadas relacionadas ao estabelecimento de requisitos, restrições e proibições fitossanitárias e o fornecimento da razão para os requisitos fitossanitários. A justificativa para a regulamentação de pragas, né, corresponde às disposições da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, que requer que... Então, aqui ele está pedindo o quê? Sobre a justificativa, tá? Para a regulamentação de pragas correspondente. Tem que ter uma justificativa, né? Tem que ter, essa justificativa tem que ser pautada em quê, né? E é isso que a Convenção Internacional para a Proteção de Vegetais requer, né? Traz. Então, o que é? Tem a alternativa A, né? As pragas atendam a critérios, tá? Critérios de definição de pragas quarentenárias ou não, tá? Quarentenárias ou não, para serem regulamentadas. Apenas as pragas regulamentadas estejam sujeitas às medidas, né? As medidas fitossanitárias. Medidas fitossanitárias sejam tecnicamente justificadas. A análise de risco de pragas forneça a base para a justificativa técnica. Então, para, né, atender a regulamentação, né, como aqui, tem que ter a justificativa, né, e essa justificativa tem que ser pautada em técnica, né, em ciência, não simplesmente de forma arbitrária. Então, essa alternativa está correta, né? Que aqui diz, né? Sejam tecnicamente justificadas, né? A análise de risco de pragas forneça a base para a justificativa técnica, né? As pragas atendem o critério de definição, né? Tem que ter critérios, não é simplesmente definir que aquilo é praga sem um critério, né? Então, essa alternativa é a correta, né? Vamos ver as demais. A lista, alternativa B, né? A lista de pragas de importância econômica potencial para uma área em perigo presente no país, porém não amplamente distribuída. Então, tá errado, né? Errado. Encontra-se sob controle oficial. Praga de importância econômica potencial para uma área em perigo, porém não presente no território nacional, né? Então, tá errada aí essa alternativa. C. A criação de grupo técnico de pragas quarentenárias de caráter consultivo para a categorização de pragas, a realização de análise de risco de praga e a elaboração de planos de contingência e emergência também não se adequa, tá? Não. A detecção de praga quarentenária ausente ou para praga exótica deverá
ser notificada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, de acordo com a legislação vigente, encaminhando as medidas cabíveis para a contingência, né, da praga ao serviço de sanidade, né? Mas aqui ele quer o quê? Aqui ele já está falando de detecção. Ele quer como é que se deve fazer a justificativa, né? A justificativa para que aquilo seja definido como uma praga, tá? Regulamentação de pragas. Então, também não traz isso, né, essa alternativa, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, tá? Se responsabiliza pela auditoria, supervisão e avaliação das ações desenvolvidas para a categorização, detecção, monitoramento, controle e erradicação das pragas quarentenárias presentes. Então, também não é uma alternativa que se adequa ao que se pede. Vamos agora de códex alimentários, né? O que é o códex alimentários, né? De antemão é um assunto bastante recorrente, tá? Nas provas, então fique atento a este ponto, tá? A Comissão Codex Alimentários, né, comumente chamada de Codex, é o órgão estabelecido em 1963 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, tá? A FAO, que já teve uma aula sobre a FAO, tá? E pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Também teve a aula da OMS que foi junto, né? FAO e OMS está em uma única aula, tá? Para desenvolver padrões, tá? Desenvolver padrões e guias alimentares internacionais, tá? Que protejam a saúde humana, garantam práticas leais de comércio de alimento. O Codex é composto por cerca de 190 países e uma organização membro, a Comunidade Europeia, além de membros observadores. Ok? Os padrões alimentares devem ser baseados em dados e evidências, né, científicas. Então, não são padrões tirados da cabeça de alguém, não. Tem que ser baseados em evidências científicas. Refere-se a temas como higiene, tá? Aditivos, resíduos de pesticidas e medicamentos veterinários, né? Ou seja, os limites máximos de resíduos, né? E principalmente quando falamos de agrotóxicos, né? Os alimentos têm que ter o limite máximo de resíduos, né? Senão ele não deixa de ser um alimento seguro e passa a ser agora um alimento contaminado, tá? Contaminantes, rotulagem, métodos de análise e amostragem, assim como inspeção e certificação das importações e exportações de alimentos, tá? Lembrando também que o Códex Alimentários é a base, né? É uma norma que traz uma base, principalmente na legislação, para a legislação usa o Código Alimentar como uma base, né? A título de exemplo é a Lei número 14.785, né, de 2023, a nova Lei dos Agrotóxicos, né, que traz o Códex Alimentar, né, como um instrumento, né, necessário para uma norma necessária, né, para que os produtos, né, tenham critérios que, como eu posso dizer, atendam não só o Brasil, mas internacionalmente, né, esses critérios. Então, o Códex Alimentar traz isso. Além de ser referência internacional em alimentos, né, para seus membros, o Códex estabelece padrões, né, exatamente, é isso que eu quero dizer, padrões pela Organização Mundial do Comércio, OMC, né, como sendo práticas leais de comércio. Lembrando, né, que o Códex Alimentar, né, ela foi criada assim, no âmbito, né, da OMS e da FAO, ok? Porém, a Organização Mundial do Comércio, OMC,
usa também como um parâmetro, né, o Codex Alimentários, né? Assim como a nossa legislação muitas vezes usa o Codex Alimentários como um parâmetro, né, para os produtos, tá? Um padrão, como sendo práticas leais de comércio internacional. A Anvisa participa de quase toda a totalidade de comitês, né, temáticos do Codex, né, junto com representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, isso a nível Brasil, né, porque a nível Brasil tem o Comitê do Codex, tá, Alimentários do Brasil, né, que é composto, né, pela Anvisa, pelo MAPA, né, pelo Inmetro, tá, pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Existe esse comitê também, né, para padronizar os produtos, tá? Aqui no Brasil. E aqui já vamos de questões, vamos praticar, né? Vamos praticar o que a gente já viu aqui, né? Dos conhecimentos básicos sobre o Códex Alimentários, né? Questão da FGV 2024, técnico em fiscalização agropecuária, ADAB, tá? Você que está se preparando para a ADAB, né? Então fica atento aí a mais agora uma questão, né, que caiu em 2024, né, o último edital da ADAB. O Codex Alimentários, né, CA, do latim, que significa código ou lei dos alimentos, é um fórum internacional apresentando, né, uma compilação de regras internacionais sobre alimentos, de normas de forma uniforme, né, com a finalidade de proteger a saúde dos consumidores e proporcionar práticas leais do comércio de alimentos. Atualmente, mais de 180 países membros participam do Códex Alimentários, né, onde o Brasil é membro desde 1968. Considerado um dos países da América Latina com maior tradição de participação dos tratados, dos trabalhos do programa do Códex Alimentários, né? Baseado nesse contexto, tá? Marque a alternativa que cita corretamente uma vantagem do Códex, né, do Códex para os consumidores. Então vamos ver quais são a vantagem do Códex para os consumidores. Alternativa A, propiciar o acesso a alimentos com alta taxa de contaminação é justamente o contrário que o Códex Alimentários traz, porque o Códex Alimentários vai trazer parâmetros a serem seguidos, né, a serem seguidos pelos exportadores principalmente, né, os limites máximos de resíduos, né, é o Códex Alimentários que traz isso, né, que traz isso. Então, alternativa... Opa, eu coloquei certo, é errado, tá? Deixa eu apagar aqui. Essa é a alternativa errada, tá? Errada. Estimula a escassez de informações sobre os alimentos. Claro que não traz mais informações sobre os alimentos, tá? Então, também uma alternativa errada. Estimula os consumidores a confiarem nos produtos alimentícios que compram, sendo inúcuos e de qualidade. É exatamente isso, né? É exatamente isso o que o Códex Alimentar traz como vantagem, né? Porque o consumidor vai saber que está consumindo, né, um alimento de qualidade, né? Um alimento que está dentro dos parâmetros, né, para uma alimentação saudável, enfim. Então, essa daqui é a alternativa correta, C. Mas vamos ver a alternativa D e E. Incentiva, né, a baixa qualidade dos alimentos? Claro que não, né? Os alimentos agora têm que ter pelo menos um padrão mínimo, né, de qualidade. Então, aqui já está errado, né? Já está errado. Não apresenta relação com o comércio internacional de alimentos, né? Reduzindo os preços associados. Também uma alternativa errada, tá? Vamos para a próxima questão. Instituto AOCP, tá? 2025, engenheiro agrônomo. O Códex Alimentários é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e da Organização Mundial da Saúde, OMS,
criado em 1966, tá? Com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre boas práticas e de avaliação de segurança e eficácia. Em relação ao Códex Alimentários, né, assinale a alternativa correta. Aí, deixa eu puxar aqui para cima. Então, ele quer aqui a alternativa correta sobre o Códex Alimentários. Visa promover a agricultura sustentável em países em desenvolvimento através de práticas agrícolas responsáveis. Não é a alternativa correta. Né? B. Foi criado exclusivamente para promover a produção de alimentos orgânicos? Não. O Códex Alimentários não vai atuar necessariamente na produção de alimentos, né? Mas sim na qualidade dos produtos alimentícios, tá? Então, não é porque é orgânico também que aquele alimento pode ser de qualidade, né? Se houver contaminantes, então não é de qualidade, tá? Mesmo sendo orgânico. É um ponto a se pensar. C. Regula o comércio internacional de produtos agrícolas com segurança ou proteção de indústrias locais, podendo incluir tarifas e antidoping. Não, também não. Tá? Estabelece normas que garantem a produção em massa de alimentos geneticamente modificados? Também não, né? Não faz nem sentido, tá? Embora de aplicação voluntária, né, é utilizado em muitos casos como referência para a legislação nacional. É exatamente isso, né? O que a gente vê na nova lei dos agrotóxicos, né? A lei número 14.785 de 2023. É uma lei que traz como referência o Códex Alimentar. Mais uma questão da FGV 2020, FGV, né, para fiscal estadual agropecuário da DAB, Defesa Sanitária e Inspeção Animal, né? Caiu no último edital da DAB, tá? Assinale a opção que mostra a relação correta entre o Brasil e o Códex Alimentares. O Brasil foi o criador do Códex Alimentar, do Códex? Não. Lembrando que até o Brasil entrou no Códex depois da criação, tá? O Brasil não é membro do Códex. É membro sim, tá? Então, também não está errado. O Brasil é membro do Códex e participa do trabalho do Códex. Certíssimo, participa sim, né? E é um dos países que mais participa. O Brasil não é membro do Códex, né? E nem adota as suas recomendações. Erradíssimo, tá? O Brasil até usa o Códex Alimentares como referência na legislação nacional, como vimos na questão anterior. E, por ser membro do Códex, o Brasil é obrigado, né, a adotar as medidas do Códex. Não é obrigado, tá? Não é obrigado. Então, é de forma voluntária. Né? Mais uma questão aqui, agora da AOCP, né, 2018, para fiscal estadual agropecuário, né, do ADEPARÁ, para o cargo de para agrônomo, né, agronomia. O programa conjunto, né, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, tá, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, criado em 1963, né, com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área de alimentos, é chamado de Códex Alimentos, Códex Nutriens, Códex Culinários, Códex Agricultura, Códex Alimentários. Essa daqui está muito facinho, muito tranquilo, só não vá confundir, gente, com o Códex Alimentos, a alternativa A. Eles colocaram exatamente a alternativa A como Códex Alimentos, né? Mas a alternativa certa é Códex Alimentares, tá? Vamos lá. Mais uma questão agora da IBFC 2023, analista ambiental da SEAD, né?
medicina veterinária. A organização internacional, que tem por objetivo proteger a saúde dos consumidores e assegurar a aplicação de práticas leais no comércio de alimentos, é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, né? B, Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, né? C, Códex Alimentários. D, Organização Mundial do Comércio, OMS. E Organização Mundial da Saúde, eu coloquei, deixa eu reler aqui, D, né? Organização Mundial do Comércio, OMC. E Organização Mundial da Saúde, OMS. Aqui eles colocaram, para confundir mesmo, veja só, eles colocaram Organização Internacional que tem por objetivo, Organização Internacional, tá? Que tem por objetivo. O Códex Alimentários, né, é uma comissão, tá? No âmbito, né, da FAO e da OMC. E veja que nas alternativas eles colocaram todos, Organização das Nações Unidas, Organização Pan-Americana, Organização do Comércio, Organização Mundial da Saúde. Então, eles colocaram para confundir, né? Mas a alternativa correta é Códex Alimentários, tá? Códex Alimentários. Muito bem, acho que essa foi a última questão. Ainda tem outra, tem mais outra aqui. Tem uma questão da IBAD 2019 para engenheiro agrônomo, tá? O Programa Conjunto da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, criado em 1963, com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre boas práticas e de avaliação de segurança e eficácia, é COSAV, não, Códex Alimentários, exatamente, né? Aqui tem o CPV, né? CPV, que a gente viu, mas não, o CPV não é sobre, não rege sobre exatamente isso, né? E aqui ele diz claramente, dá os detalhes, que é o Códex Alimentários, ok? Então, agora sim, essa foi a última questão, vamos finalizar aqui a aula, né? Uma aula muito boa, né? Questões muito interessantes, e percebam, né? As questões, elas sempre são meio parecidas, os enunciados, eles sempre começam, né? Programa Conjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, FAO, né? E da Organização Mundial da Saúde, criado em 1963. Veja que parece que tem um padrão, né? Que as bancas gostam de utilizar, tá? É um tema que pode sim que caia, pode ser que caia sim na sua prova, tá? Tem recorrência, bastante recorrência nas provas do pessoal das ciências agrárias. Então, fique atento aí nesse assunto, façam questões, mais questões sobre o Códex Alimentários, tá? Não é um assunto completo difícil não, tá? Então, se gostou do conteúdo, dê um like, né? Isso nos incentiva a produzir mais conteúdo desse tipo. E também inscreva-se no canal, né? Para não perder nenhuma aula. Então, vamos ficar por aqui. Então, tchau, tchau.